Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Que o Espírito Santo esteja completando em seu coração a boa obra que Ele começou, né? Porque Ele é fiel, né? Sem mais, né? Como se diz, delongas. Vamos abrir a palavra do Senhor, a palavra poderosa do Senhor, lá no livro de Marcos. Amém? Capítulo 9, hoje nós vamos ver algumas coisinhas do nosso Deus, né? O quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto que Deus cumpre a promessa dEle, né? Nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que crê, né? Jesus é a solução para todas as nossas dificuldades, amém? Todos acharam aí o livro de Marcos, capítulo 9, amém? Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela palavra poderosa que ela liberta, ela cura. Amém? A palavra é poderosa, igreja. E só de abrir ela aqui, Deus está movendo as águas em nosso favor. E o nosso Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Aleluia! Dá um aplauso para o Senhor Jesus, Ele é eterno. Aleluia! E nós também buscamos a eternidade com Ele um grande dia. Que Deus esteja tocando no seu coração nessa noite. E nunca se esqueça, né? No mundo nós temos aflição, mas o que aguarda para nós no futuro, a nossa salvação, é muito grande e maravilhoso. Não deixa o inimigo roubar isso não. Amém? Mas enquanto estamos aqui, vamos viver um pedacinho do céu aqui nessa terra, que é possível, viu, igreja? Apesar das lutas, das dificuldades, Deus está pronto para nos ouvir e nos abençoar. Então vamos lá na palavra do Senhor, que fala assim, olha, depois que João foi... Aleluia, glória a Deus. Não é aqui, deixa eu ver aqui, Mateus. Ô, Jeová. Glória a Deus. 9, 14. Eu que estou errado aqui, irmãos. A palavra é essa mesmo. Aleluia. Agora eu achei. Ainda bem que eu sou humano imperfeito, eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Agora eu achei. Amém? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidões. Aqui, né, começa a colocar alguns escribas que disputavam com ele o quê? Né, arrazoavam, né, havia uma grande discussão naquele momento. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado. E correndo para ele, o saudaram. Aí chegou um maior, né, igreja? Aleluia. E perguntou aos escribas, o que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Aleluia. Respondeu-lhe e disse, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-no. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou o pai dele, e Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas,
disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. E ela é mais cortante, Pai, do que uma espada de 2 gumes, que penetra juntas e medulas até o mais profundo do nosso ser, dividindo-a, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo agora que o teu Espírito, Pai, esteja assim em liberdade de nós, porque queremos a palavra rema, a palavra que é revelada aos corações, aquilo que muitos não podem compreender, senão através do teu Espírito. Esta é a palavra que nós queremos compreender, porque cremos que temos o teu Espírito, e Ele está neste lugar, nessa noite. Por isso é com temor e com tremor no meu coração, que eu peço ao Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Fala conosco, papai. Pai, o nosso coração tem anseio de ouvir a palavra revelada, de saber o que o Senhor traz para nós nessa noite. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Pedro, Paulo, Deus da comunidade Renascer em Missões, de todos aqueles que o buscam. Nessa noite nós pedimos ao Senhor, Pai, que derrama a tua unção sobre este lugar. Pai, derrama uma unção poderosa, Pai, sobre as nossas vidas, que a Tua glória se manifeste neste lugar, nessa noite, e que haja cura, Pai, que haja ressurreição, que haja sim, Pai, aleluia, oh Deus, aleluia, pregação do Seu Evangelho, que haja sim, Pai, um mover sobrenatural no nosso meio nessa noite. Que alguém chegou aqui, Pai, com angústia, com tristeza, que o Senhor venha tirar, Pai, toda a tristeza, toda a angústia. Se alguém chegou aqui, Pai, com ansiedade, precisando de paz, o Senhor é o Deus de paz. Derrama a sua paz em nossos corações nessa noite. E em nome de Jesus, aquieta os nossos corações nessa noite. E nos dá ouvido de erudito, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar por alguns instantes, né? Hoje é um dia especial. Nós estamos comemorando o grande fato que aconteceu há muito tempo, ao qual um Deus desceu do céu, né? E se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça, e entregou o seu corpo em favor das nossas vidas. Amém? Que Deus seja louvado. O pastor Cleito, né, manda avisar a comunidade Renascer. É 9, né, pastor? 10 de setembro, né, haverá um encontro de casais, né? Vocês estão convidados e intimados a estar aqui para aprender mais do Senhor e receber uma bênção especial sobre os casais. Que Deus já esteja abençoando a sua vida, que você já esteja intercedendo pelos trabalhos da igreja, né? Por tudo que tem feito aqui, que Deus tem feito grandes coisas em nossa vida, né? Eu te agradeço, Senhor, pela intercessão das senhoras, que é na quinta-feira, a partir das 14. E à noite, o grande encontro dos varões aqui também, né? Que Deus tem falado aos nossos corações. E aos domingos, igreja, é tremendo o que Deus tem feito em nosso meio, né? Deus tem falado poderosamente conosco através da escola dominical. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque a palavra do Senhor fala: aprendei de mim, porque eu sou manso. Amém? Nós necessitamos a cada dia, para combater heresias, para combater o mal que anda aí fora, aprender da palavra do Senhor. Amém? Então se esforça-te. Venha, tem pessoas empenhadas, sabe, a trabalhar na escola dominical, e nós somos, né, os heróis da resistência do Senhor, que ainda resiste bravamente acerca da escola dominical, igreja. Amém? Tem coisa na igreja que não passa. E uma coisa que o Senhor falou: não remova os marcos antigos deixados pelos vossos pais. Amém?
E enquanto Deus nos permitir, nós estaremos com as portas abertas aos domingos a partir das 9 horas. E Deus tem levantado pessoas jovens, pessoas mais adultas, mais anciões, para estar trazendo, sabe, estudos tremendos, revelações tremendas do Espírito Santo às nossas vidas. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, e abençoando a comunidade Renascer, que ainda resiste, acerca da escola dominical. E nós vamos continuar em nome de Jesus. Amém? Vamos para o texto, para ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, E que Deus esteja trazendo no seu coração acerca daquilo que Ele tem a falar no coração de vocês. O interessante, igreja, é que esse texto nos relata aqui, que Jesus, e os seus 2 discípulos estavam descendo do monte, e logo que ele desceu do monte, e no monte havia uma maravilha lá, onde a glória de Deus resplandeceu, houve uma transfiguração de Jesus. Todo mundo sabe desse fato que aconteceu lá, que não é o que eu vou trazer aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que Jesus desceu do monte, enquanto ele estava lá em cima, estava maravilha, mas ele chegou aqui embaixo, o tumulto estava formado, igreja. E essa terra aqui tem tumulto mesmo, amém? Essa terra é tumultuada, esse mundo aqui é louco mesmo, aleluia, esse mundo está em trevas, mas glória a Deus que a glória do Senhor resplandece sobre a vida da igreja. E a palavra do Senhor fala que Jesus descendo, ele é bem claro aqui, a palavra do Senhor fala que havia uma discussão ali, Ali havia os religiosos da época que andavam perseguindo Jesus para apanhar Jesus em alguma falha. A gente pegar a palavra de Deus, fala que em todo tempo eles estavam ali, não fazendo a obra de Deus, que é a obrigação da igreja, e eles eram simplesmente aquele povo que trazia Deus ao coração do povo na época. Mas naquele momento ele estava combatendo o Deus de Israel. Jesus, eles não aceitavam Jesus como Deus. Ainda até hoje temos que aguardar a vinda de Jesus. E a palavra do Senhor fala que houve um acontecimento extraordinário ali, que Jesus chegou e avistou o tumulto, e a palavra de Deus fala que quando Jesus chegou, todo mundo fixaram os olhos em quem? Em Jesus. A multidão estava toda alvoroçada, mas quando Jesus chegou, aleluia, todos fixaram os olhos em Jesus. Está escrito aqui, fala aqui, aleluia, glória a Deus. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Aleluia, aleluia. Igreja, onde Jesus está, a atenção é dele, ele é o Senhor. E onde tem bagunça, a bagunça vai acabar. Onde tem dúvida, ele vai esclarecer que ele é o Senhor de todas as coisas. Onde tem enfermidade, ele vai curar. Onde tem pessoas oprimidas pelo diabo, ele vai mandar o diabo embora. Ele é aquele que acalma as tempestades, igreja. E havia uma grande tempestade naquele momento. E você acha, a gente falava hoje na escola dominical, o quanto é importante a gente estar atento com os ouvidos aquilo que Deus fala. E você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo ali? Mas Jesus sempre gosta de ouvir. Eu estava até falando da ansiedade do povo nos dias de hoje. Estava falando do irmão meu, que ele está falando com os outros, ele não espera as pessoas completar a frase, já responde. Eu falei, calma, escuta. Aquieta o coração. Há tempo de acalmar, há tempo de ouvir, há tempo de buscar estratégias, buscar o que o Senhor quer falar conosco, para nós não agirmos de acordo com aquilo que nós somos, daquilo que é o nosso entendimento, porque sempre o Espírito Santo tem uma estratégia nova a falar conosco. Talvez você está pensando, olha, eu vou lá na casa de um parente meu que eu preciso falar de Jesus. Mas acalma, ora primeiro, busca uma direção do Senhor, que você vai ser bem sucedido.
E a palavra do Senhor fala que ele foi e chegou, e a pergunta foi, né, como se diz, que alvoroço é esse? Isso me remete lá na casa daquela menina, né, de Jairo, não é verdade? Ele chegou, estava lá chorando, o enterro estava pronto, ele falou, que é isso? O que você está chorando? Que tumulto é esse? Porque Jesus é a solução de tudo, igreja. Amém? Ele tem autoridade nos céus e aqui na terra. Por mais que a situação esteja em revolto, Ele está no controle de todas as coisas. A gente está estudando os livros dos Atos dos Apóstolos, a gente vê como Deus é estrategista, como é que Deus converte um aqui, já prepara lá na frente o caminho dele. Olha, eu estou trazendo fulano, eu vou fazer isso. Deus está no controle de tudo, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele que morreu na cruz, Ele que nos resgatou, Ele que nos deu vida, Ele que é o Senhor. E nada podemos fazer se não for por intermédio dele. Até o homem tenta fazer, mas haverá fracassos. Mas quando estamos na direção de Deus, igreja, aleluia, Deus vai fazer o impossível. E a palavra de Deus vai se cumprir, que ele falou assim, olha, as obras que eu faço agora, vocês vão fazer obras maiores ainda. Quem crê nisso? Parece loucura. Mas a palavra de Deus é loucura para o homem natural. Aí você pensa assim, ó, Jesus está falando para o povo, não, está falando que tem muito crente, muito natural dentro da igreja. Não é verdade? Mas o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Ser crente, creia que o Deus do impossível é o Deus que você serve. O Deus da palavra de Deus ainda está agindo e vai agir aqui até o arrebatamento da igreja. Ele vai estar fazendo todas as coisas, por mais que você pense, o mundo acabou, está acontecendo na igreja, o mundo sempre foi assim, tumultuado. E não vai mudar nunca, Jesus não vai mudar esse mundo, não. Jesus tem compromisso com a palavra dele, e conosco que estão na palavra, porque ele fala, se permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quiser e vos será feito. Este é o compromisso de Deus conosco, com a palavra dele. E a palavra de Deus fala que, aleluia, a pergunta foi, aleluia, glória a Deus. Foi assim, perguntou-los, ó escriba, o que vocês estão discutindo com eles aí? Agora vocês vão conversar comigo. Amém? O que vocês querem saber? Porque a igreja, aquele povo, os escribas eram pessoas super aplicadas no Pentateuco, na palavra que existia na época. Eles conheciam porque eles escreviam, eles liam o dia inteiro, o serviço deles era esse, de escrever, e de conhecer até decorado a palavra de Deus, porque ali havia gente que conhecia, e muitos falam que ali os discípulos estavam tomando, coitado, um couro daqueles homens naquele momento, porque ali havia pescadores, pessoas simples, que depois o Espírito Santo, o Senhor ia mudar a vida deles, que a igreja ia chegar até nós através da vida deles, mas naquele momento eles precisavam do socorro do Senhor. Não é isso que o salmista fala? Clamei por socorro. Aleluia. E o que aconteceu? Ele me respondeu. E me tirou do largo, né, de um lamaçal, como se diz. Me deu, estendeu a mão. E Deus está assim, Ele não vai te abandonar, igreja. É por isso que Ele falou com os discípulos dele, falou assim, olha, quando você estiver diante dos tribunais, que vocês foram levados por causa da minha palavra, descansa o seu coração, porque eu vou falar através da boca de você. Isso aconteceu com Pedro, não foi? Um homem letrado, ele sentava e discutia com aqueles homens, com os escribas, com os fariseus da época lá, tranquilamente. E a palavra do Senhor fala que aí começa a relatar o caso. Porque ali estava uma obra, o qual é obrigação da igreja fazer. A palavra do Senhor lá em Isaías, né? Vamos lá em Isaías capítulo 9. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que fala lá. Isaías capítulo 9.
Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. O verso que nós vamos ler é o verso 2. Fala assim, olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Amém? Por que eu estou falando isso, igreja? Porque aqui havia um homem que estava com uma dificuldade tremenda e nós vamos discorrer o acontecimento que estava acontecendo com a casa e com a família daquele homem. A palavra do Senhor fala que ele começou a relatar algo terrível que estava acontecendo na família dele. Ele começa a falar assim, olha, Jesus, quando Jesus pergunta, o que está acontecendo? Ele fala assim, olha, aleluia. Eles começam a dizer, mestre, eu trouxe até o Senhor, o meu filho que está possuído de um espírito mudo. Este sempre se apossa dele e lança por terra, e ele espuma e range os dentes, e vai defiando, pediu aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não o puderam. Amém, igreja? Isso era a discussão. Porque aquele homem já tinha esgotado as esperanças dele. E quantas pessoas que chegaram e chegam a essa igreja com a esperança esgotada, que o último recurso é aqui, neste lugar. E eu tenho a certeza que aquele homem jamais ele iria voltar para a casa dele com um filho endemoniado. Porque o que impulsionou aquele homem a buscar o Senhor era o restinho de fé que nós vamos ver que estava no coração dele, que ele já tinha tentado de tudo, igreja. E as pessoas vão vir até nós porque já não há mais solução para as pessoas aí fora. E eu quero te dizer, não tenha medo em dizer que Jesus é a solução para todas as coisas. Às vezes você vai passar apertado como esses discípulos, mas acalma, que Deus não vai te deixar você ficar envergonhado, não. Amém? Se Deus tem uma obra na minha e na sua vida, Ele vai cumprir a obra na nossa vida. E a palavra do Senhor fala que Jesus agora vira para a igreja e fala assim, ó geração incrédula. Até quando? Estarei convosco, aleluia. Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E lhes trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, envolvia e espumando, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu, dias de infância. Nós vamos prestar atenção numa coisa que o Senhor fala, lá no Evangelho de Mateus, ele é mais esclarecido sobre isso que ele está falando com a igreja aqui, né? Mas vamos, né, ver por que ele falou assim, ó geração incrédula, será que era possível os discípulos expulsar aquele demônio ali? Será o que aconteceu naquele momento? Né? Porque eu creio que antes, aqueles homens sabiam que era possível, porque Jesus uma vez falou com eles, vai pela cidade, né? Se houver um enfermo, vocês vão curar, se houver algum endemoniado, vocês vão expulsar o demônio, e tudo que Jesus falou aconteceu com eles, não é verdade? Mas igreja, né? Se eu for pegar no livro de Mateus, Jesus falou assim, olha, homens de pequena fé. E depois ele fala, tem casta de demônio que só expulsa com jejum e oração. Está lá em Mateus capítulo, a partir do 17, que eu não vou abrir lá para a gente ganhar tempo aqui. Então, igreja, o que Jesus está falando? Às vezes, muitas vezes, igreja, Deus tem que dar uma sacudida em nós e passar um apertinho, porque a gente acostuma tanto com as coisas, que a gente começa a não orar mais.
Que a gente não comece a tirar um tempo para buscar a palavra, para buscar o Senhor em jejum, em oração, a determinar um tempo da nossa vida. A gente acostuma e acha que é só sair fazendo as coisas. Jesus, agora eu creio na minha fé, que neste momento Jesus estava, aleluia, discipulando primeiro a igreja dele. Amém? Não é verdade? Quando ele fala, toma cuidado, vocês estão mexendo com o mundo espiritual. O demônio não é brincadeira. Às vezes a gente fala, tem gente que fala que eu vou pisar na cabeça do diabo, que eu vou chutar ele. Toma cuidado. Nosso adversário derrubou foi Sansão. Foi várias pessoas. O próprio Davi. Sabe, o nosso adversário, ele é perverso. E o salmista fala, se não fosse o Senhor, ora diga a Israel, nós seríamos engolidos vivos. Não foi isso que Jesus falou? O diabo veio primeiramente fazer o quê? Roubar a igreja. E a primeira coisa que ele fez aqui, essa caça de demônio, foi roubar tudo daquele homem, porque ele tocou no filho daquele homem. E Jesus pergunta, tem quanto tempo? Olha, desde a sua infância, a igreja, que sofrimento. Olha, eu estava lendo essa palavra, eu li várias vezes, Deus me remeteu quando eu era criança. Eu nunca, aleluia, que eu morava aqui no Riacho, igreja, Satanás tomou conta de um tio meu, e era só a família reunir, ele caiu endemoniado, sabe, lá e fazia, sabe, coisas terríveis, era uma legião terrível que estremecia a casa. Eu vi coisas, quando criança, que eu fiquei meio traumatizada com meu tio, com tudo, que eu fiquei, sabe, o medo tomou conta de mim, porque a hora que ele ia embora, fazia aqueles barulhos doidos lá, sabe, no terreiro a gente não via nada. Isso acontece, igreja. E à noite ele voltava e começava a aterrorizar todo mundo, que não deixava a gente dormir à noite. E quando esse pai falava, eu lembrei dessas coisas. Aleluia. E lembrei de outra coisa também, que havia uma pessoa que era crente, que morava perto da nossa casa, uma vizinha excelente, que eu devo muita obrigação, mas nós precisávamos muito de uma palavra. Ela nunca chegou e falou acerca desse Jesus. E minha mãe, na ignorância dela, né, que a gente servia, né, outra igreja, nós fomos nos costumes lá, mas mesmo assim o demônio odiava a minha mãe. E aquela igreja, vocês não têm noção como era terrível aquilo. Quando esse pai falou, eu sei como o demônio, quando ele é terrorista, ele é terrível. Quando ele toma a casa, ele não deixa paz em ninguém. Eu estava conversando com um colega meu e falando assim, cadê o fulano, que ele deu tanto trabalho no serviço que não teve jeito mais. Ele falou, está por lá. Eu estava falando o problema que as pessoas que o inimigo toma, ele começa a beber, os parentes sofrem mais do que ele. Que ele chega num estágio que ele nem está sabendo o que está acontecendo, mas a família está toda em sofrimento. E quantas pessoas neste mundo estão assim, igreja? Eu creio que cada um conhece pessoas desse jeito, está atormentado. O diabo, ele é exímio em fazer isso. Ele rouba a esperança, ele rouba a paz das pessoas. Depois ele começa a matar tudo que as pessoas, os sonhos das pessoas. Depois ele vai e devasta tudo, acaba com a família. Mas Isaías 61 fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos ler lá, igreja. Isaías 61. Aleluia. A esperança, aleluia. Glória a Deus. E Deus cumpre aquilo que a palavra diz. Né? Quantos anos antes Isaías já falava isso? O que a palavra estava falando aqui? Isaías 61, capítulo 1, fala, todo mundo conhece essa palavra. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, aleluia, boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos, aleluia, de coração, a proclamar, aleluia, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos,
apregoar ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, aleluia. Ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes se dá ornamento ao invés de cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chama árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, igreja. A esperança, igreja. A esperança. O Deus da salvação, aleluia, nos escolheu. O Deus da salvação está aqui nessa noite. Aquele pai, igreja, vai diante de Jesus. E Jesus começa a dialogar. Eu creio que Jesus conhecia a vida daquele homem, igreja. Jesus conhecia o sofrimento daquele homem, que não há coincidência nas coisas do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele marcou aquele dia, marcou aquele momento. A gente está aprendendo isso na escola, não só para dar vida àquela família, mas para começar a doutrinar a igreja dele acerca da obra que temos que fazer. Não é verdade? Nós estávamos vendo isso em Pedro hoje. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre a família de Cornélio lá. Ele voltou para a igreja e começou a falar que, aleluia, a palavra Jesus não era só para os judeus, não, era para os gentios também. Deus estava doutrinando a igreja e Atos dos Apóstolos, você vê Deus, quando Deus faz uma coisa, faz você fazer uma obra, Deus está te ensinando algo. Enquanto nós não partimos para a glória de Deus, Deus vai estar nos ensinando a todo dia, a todo momento. Mas é necessário que eu me disponha a fazer essa obra. E sejamos obedientes naquilo que o Senhor tem ordenado. Jesus começa a conversar com aquele homem. O que está acontecendo, meu querido? Aquele homem não se envergonha de falar. Aleluia. Né? E fala assim, desde a infância, muitas vezes tem lançado ao fogo, né? E para o matar, está vendo como é que o diabo é terrível, né? Assim, lançando devagar, não pega e joga mesmo, que você já viu uma pessoa endemoniada, o diabo não tem misericórdia não, ele joga ele onde ele estiver, no chão lá, e não está nem aí. Ele não escolhe lugar não, vai jogando, aí ele começa assim, olha, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-me. E que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Amém? Aleluia. Você está vendo, igreja? Como é que aquele pai estava num restinho. Mas glória a Deus que o próprio Isaías, no capítulo 10 ou 9, que não me lembro bem neste momento, fala que ele não veio para apagar o pavio que fumega. Aquele restinho de esperança naquele homem, quando ele chegou para Jesus e falou, se tu podes, porque a igreja, a situação era terrível. A última esperança daquele homem, né, eram os discípulos, que eles andam com Jesus, eu já vi ele fazer as coisas, mas no momento não aconteceu. E glória a Deus que chegou a Deus naquele momento, aleluia. Quando Jesus perguntou, se manifestou naquele homem, o restinho, sabe, o pouquinho, sabe, de esperança que ainda restava no coração daquele homem. Eu não sei, igreja, muitas vezes a vida nos remete, muitas vezes a estar em certas situações que parece que a nossa esperança se foi. Mas a gente busca lá do fundo do coração e clamamos o Senhor. Esperamos, quando a fé chega a Jesus, né, e fala, eu estou aqui, meu filho, eu posso fazer. Se você quer, eu posso. E ele pergunta assim, olha, aleluia, glória a Deus, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino falou, eu creio, ajude-me, aleluia, na minha falta de fé. Está vendo? Não tinha mais esperança ali não, igreja.
É por isso que a palavra do Senhor em Hebreus fala que, olha, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Amém? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele pode fazer infinitamente o quanto nós pedimos ou pensamos, igreja. É isso que o Senhor fala. E Ele fala, aleluia, aquele homem deu, aleluia, a esperança dele foi na pessoa certa. Porque a palavra do Senhor fala que, Jesus fala assim, olha, aquele que vem a mim, eu jamais vou lançar fora, igreja. Sabe o que Jesus está falando? Ninguém vem em mim, me procura e volta vazio, não. Eu vou solucionar. Eu sou o grande eu sou. Não era isso que acontecia? Ah, Senhor, o Senhor era amigo de Lázaro, mas tem, aleluia, tem 4 dias que ele morreu, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor tinha curado. Está vendo, igreja? Como é que nós somos? Você acha que Jesus falou, não, eu vou ressuscitar ele. Talvez tem pessoas aqui nessa noite, e eu, sabe, nós passamos luta com família, principalmente dentro da família, e família é danada para tentar matar a nossa fé, atirar a nossa esperança. Às vezes é melhor lidar com pessoas aí fora do que a própria família, igreja. Mas aquele homem estava, aleluia, no restinho de esperança dele, no menino. E quando ele encontrou com Jesus, foi maravilhoso. Ele falou, ajude-me na minha pequena fé, igreja. E lá em Mateus você vai ver que quando Jesus fala, ele fala, se você tiver fé, o quê? Do tamanho de um grão de mostarda. E o escritor sagrado fala, se você pedir ao Senhor, peça fé, que o Senhor vai te dar fé. E esse homem chegou diante de Jesus e pediu. Fala assim, eu creio, Senhor. Né? E fala assim, vendo Jesus que muita gente estava reunido, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, você sai deste menino e nunca mais entre nele. E gritando e agitando, muito saiu, deixando como estivesse morto, pondo muitos disseram, morreu. Aleluia. Agora vem a segunda etapa, igreja. Amém? Quem sabe aquele menino estava morto mesmo? Porque aqui fala, né? A palavra de Deus fala que quando Pedro foi curar aquela pessoa que tinha, né, aquela enfermidade, desde pequeno lá, que ele tinha as dificuldades dele, ele estendeu a mão e puxou. E ele estendeu a mão, e aquele menino estava como morto. Mas a palavra de Deus fala que Jesus tomou aquele menino pela mão. E imediatamente aquele menino levantou uma nova criatura, igreja. O que eu vejo aqui, que não basta, igreja, eu pregar, aleluia, e libertar as pessoas, mas se eu não estender a mão e levantar a pessoa, ajudar a pessoa, vai acontecer coisa pior depois de Jesus. Essa atitude de Jesus é a atitude da igreja, o estender a mão às pessoas e levantar as pessoas. Atitude que nós devemos tomar, atitude que nós não devemos desanimar nos dias de hoje. Seja jovem, seja ancião, seja quem está no meio da tabela aí, todos nós temos um compromisso com Deus. Pregar, ajudar, encaminhar, estender a mão, levantar, muitas vezes julgar nas costas, é assim que é a obra de Deus. E a palavra do Senhor fala, aleluia, que, aleluia, glória a Deus, mas Jesus tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou, aleluia, ergueu, e ele se levantou, aleluia. A igreja está aí para erguer os caídos, a igreja está aqui para pregoar as boas novas da salvação.
O exemplo aqui, igreja, foi um exemplo antigo, de muito tempo, mas se ele está aqui, se Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, o nosso adversário é o mesmo. E a opressão continua, a destruição continua, o mundo está assolado, os caminhos estão ermos, mas nós viemos, através do Espírito Santo, a aterrar caminhos, a estender a mão, a levantar pessoas e dizer: há esperança, igreja. Interessante que eu vinha com aquele hino na mente, ao que eu cheguei na igreja, a pastora estava cantando: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais, nos caminhos e vales, desertos e mares, que atravesso, me levam mais perto de ti. Alguém cantou isso com o coração nessa noite? Falando assim: olha, Senhor, minhas provações não são maiores do que o meu Deus. E este homem teve, aleluia, a consciência disso. E não vão me impedir de caminhar, sabe por quê? O Deus que estendeu a mão para aquele menino caído ali sem esperança é o mesmo Deus que está há quase 40 anos estendendo e me levantando das vezes que eu caí nas minhas caminhadas, que eu me fraquejei. A mão de Deus sempre está comigo, sempre está estendida e está com todos que estão aqui nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite, um dia você caiu, um dia você foi jogado ao chão, que o nosso adversário é assim, mas o Deus do impossível está aqui nessa noite falando: olha, menino, rapaz, olha, varão, varoa, jovem, eu estendo a mão, levanta hoje, que eu te liberto, eu te dou uma nova vida, eu trago uma esperança nova ao seu coração. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Permaneça em mim, e eu permaneço em você, João 15. E você vai pedir o que você quiser, e vos será feito. O que aconteceu? Que você deixou de adorar esse Deus. O que aconteceu? Que você está aí andando, mas, aleluia, espiritualmente você está caído. Você está rastejando. O que está acontecendo? Acaso a coisa demasiadamente grande para o vosso Deus? Jesus está aqui nessa noite, estendendo a mão dele para a igreja e falou: olha, levanta, como ele falou com Elias, olha, levanta, coma e bebe. E hoje nós vamos comer e beber, aleluia. Porque a caminhada é o que é longa, igreja. E nós temos que levantar e caminhar. Deus não fez para a gente ficar prostrado, não. Deus está falando conosco: levanta a igreja, resplandeça a igreja. A minha mão está estendida, vamos marchar, vamos caminhar. Vamos correr quando eu falar para correr. Vamos descansar quando eu falar para descansar. Vamos deitar quando eu falar para deitar, mas eu sempre estou falando: levanta e anda, caminha. É necessário que nós nos posicione, igreja, não para brigar para candidato fulano de tal, para o time de futebol, para aquele, não, mas brigar pela obra de Deus. Sabe, rasgar as nossas vestes, sabe, esforçar, mas esforçar mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Para que onde você estiver, se você pertence à comunidade Renascer, as pessoas possam olhar e falar: aquele é do caminho, aquele é um cristão, aquele é um diferenciado, aquele, aleluia, tem o Espírito Santo, aquele tem algo diferente que me chama a atenção. Sabe por quê, igreja? Que nós somos do caminho. Nós pertencemos a Jesus. Eu vou falar de novo: eu não sou um simples motorista, você não é um simples assistente social, você não é só um policial, você não é um rebocador de carros, aleluia, você não é só um professor, aleluia, você não é só um farmacêutico, você não é só um advogado, você é do caminho. Deus conta com você.
Sabe por que Deus está falando aqui nessa noite? É tempo de largar tudo. É tempo de vender tudo. Os homens de Deus que foram grandes, largou tudo. Eliseu, quando ele falou, eu quero coisa grande diante de Deus, porção dobrada, ele pegou o carro de boi, os bois dele, quebrou, fez um churrasco, deu uma festa e falou, agora eu sou de Cristo. Entenda esse mistério. A palavra de Deus fala que quando encontramos Jesus é semelhante a um homem que encontra, aleluia, um tesouro, e ele tem posse, ele vende tudo que tem e compra aquele lote que tem o tesouro. Entende esse mistério, igreja? Eu não estou falando para gente insensível aqui, não, estou falando para pessoas que entendem a voz do Espírito. Não estou mandando ninguém largar o emprego, não estou mandando ninguém fazer loucura, porque nós, do suor do nosso rosto, nós vamos comer. E nós temos que cumprir isso também. Mas enquanto eu estou trabalhando e ganhando meu salário, eu estou ganhando um salário celestial também, porque eu estou falando, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é esperança. A hora que a gente sai dessa igreja, você já depara com zumbis, já depara com endemoniados, você já depara com famílias sem esperança, você depara com confusão, mas o Deus de paz está sobre a sua vida, e você tem a paz. Por isso, nessa noite, eu trago esse recado para você, nessa noite. Nesse dia especial, ao qual o Senhor falou, olha, todas as vezes que comer deste pão e beber deste vinho, vocês têm que lembrar que um dia, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, veio nos resgatar, desceu do céu, se humilhou, menor do que os anjos, nasceu de uma mulher, andou, teve fome, sofreu humilhação aqui, mas ele foi fiel a Deus até a morte de cruz, porque ele me amou, ele ama você, ele ama aqueles que estão lá fora. O preço já foi pago, o sacrifício já foi feito, Deus quer de nós só obediência. Um vai fazer uma obra grande, diante dos olhos humanos, mas talvez aquele que a irmã falou, que comprou um saquinho de pipoca e deu o rapaz, e Deus fez coisa extraordinária também, aleluia, é uma obra grande. Alguns foram escolhidos para falar com multidão, mas você foi escolhido para falar com um, dois, mas se você fizer o que Deus tem mandado, o seu galardão está no céu, a mesma coisa. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos aqui nós somos o que? Ovelha do aprisco do Senhor. E nós temos que gerar ovelha, igreja. Quem gera ovelha é ovelha. E essa obra é minha, é sua. A palavra fala que até os anjos quiseram fazer. Mas é necessário, aleluia, Deus imputou a mim e a você esta obra. Por isso, nessa noite, igreja, talvez você vai encontrar com uma família, um pai, com essa mesma situação, ou talvez uma mãe, ou talvez um pai de família também, mas eu quero te dizer que aquele Jesus que resolveu este problema, continua resolvendo os problemas da mesma maneira. Ele não muda, ele é imutável. Ele é o mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite.